Então você tava no corte do Emerson. Tava. Foi na Malásia ou foi antes? Não, eu já tava na Coreia. Foi na na véspera Coreia. da estreia. Foi na véspera da estreia? Eu não lembro quanto tempo antes Acho foi. que era o último treino antes da estreia. Tanto que, ele foi jogar de goleiro, né? Foi isso, Foi brincar. Foi brincar. E E aí caiu de mau jeito, deu não sei se foi o ombro, acho que foi o ombro que deslocou. E aí foi aquela correria pra chamar o Ricardinho e tal. Enfim, cara. O começo parecia meio caótico. Parecia não, foi caótico. Uma seleção que saiu daqui desacreditada por vocês da imprensa. É verdade. Que escreviam lá, fora Felipão, Ronaldo aposentado. Eu lembro, eu assinava o Estadão, pô. É verdade. Pra variar, se eu não me engano, as eliminatórias não foram das mais tranquilas. foi um sufoco do caramba. Em voava as bandeiras aqui no Morumbi. Classificou eu na tava última nesse rodada. jogo. Na última rodada também, né? Contra a É Venezuela, legal eu acho. ficar falando que as histórias voltam, né? Um ano antes, em 2001, a gente foi cobrir a Copa América na Colômbia. Que foi quando o Brasil perdeu para Honduras. Nossa, foi 2-0. Mas não era o Felipão. Era. Era o Felipão? Era o Felipão. Que para muita gente, naquela época... Era o Felipão. Era o Felipão, não acredite em mim. Não, claro que acredito. Para muita gente naquela época, eu lembro do... Quem que era? Acho que era o Vanderlei Nogueira. Né? O Vanderlei Nogueira estava naquela Vanderlei cobertura. preciso trazer aqui. Traga. Fã do Vanderlei. Baita Você é monstro, papo. você é Enfim, Porra, imagina. sou fã do Se a Vanderlei. gente tem história, imagina o Vanderlei, cara. E aí você pergunta isso pra ele. Acho que ele foi um dos que falaram assim: Vilaron, eu acho que nós presenciamos o pior momento da história da seleção brasileira. Nossa, mal sabia ele o que vinha pela frente. Até aquele momento, que depois... 2-0 pra Honduras, pô. Horrível. Mal sabia ele. Mas você vê, a situação era... Perdeu a Copa América pra Honduras, nas eliminatórias não estava tão bem. Classificou no sufoco. Eu só tô justificando o que você relatou agora, que viajou mesmo num clima de desconfiança muito grande. E quando muito é que grande. foi a virada de chave dessa seleção? Cara, acho que a primeira fase da Copa do Mundo. O Ronaldo ter entrado em campo e feito gol. Acho que isso talvez... Porque qual era o problema da fase de preparação? Havia uma dúvida muito grande, não só sobre o Ronaldo, sobre o Rivaldo também. Que eram os dois melhores, os dois craques, né? E o Rivaldo, eu não lembro qual era o problema, mas ele tava com uma questão de lesão tal. Eu lembro que na parada em Barcelona, o Rivaldo jogava no Barcelona. Então ele tava em tratamento intenso ali, sendo escondido, ninguém tinha acesso ao Rivaldo tal. Eu lembro um dia até que, eu dei um migué lá, entrei lá pelo campo de treino do Barcelona e trombei com o Rivaldo no meio do corredor, assim, mudando de sala. Tipo, fazendo fisioterapia aqui, ele ia fazer um gelo ali. E eu passei ali no meio na hora que ele tava... E aí, cara, como é que você tá? Tal. Ele ficou meio assim, mas você via um semblante de preocupação. Mas no momento em que teve a confirmação que o Ronaldo jogaria, que o Rivaldo jogaria, eu acho que deu uma acalmada no time. Embora, na véspera, tenha acontecido aquela questão do Emerson. E o Ronaldo diz que rapou aquele cabelo lá para tirar o foco da imprensa do joelho dele. Funcionou, né? Ou não? Pelo amor de Deus. Eu acho que o que tirou Se o foco foram os funcionou. gols que ele fez, né, cara? É demais. Porra, o cara meteu 2 gols numa final de Copa do Mundo. Não, mas foi antes, contra a Turquia. Eu sei, mas porra... Fez gol em mas tudo, ele né? jogou bem, Ele fez cara. gol em tudo. Mas você tinha essa informação do joelho dele? Não. Não era uma informação... Não, tinha desse período anterior que eu tô falando. Não, já tô falando Havia ali. uma preocupação com a recuperação dele. Lembrando que na Copa anterior tinha tido aquela polêmica da convulsão dele na final e tal. Isso. Então já tinha um clima meio... e aí, como é que tá? Aí o joelho assim, será que recuperou? Uma desconfiança. Mas aí a Copa já tinha andado, a seleção já estava bem, enfim, acho que aí diminuiu um pouquinho. Mas tinha alguma pressão, Vila, na seleção pelo Filipão não ter levado o Romário? Você chegou a perceber assim? Não? Mas você pegou essa época também. Muita. Né, da Que ele convocação. vetou o Muita. Romário, o Romário é o Romário, né? Muita pressão. Intensa. Se o Brasil não ganhasse aquela Copa, ou se os atacantes não tivessem uma performance boa, cara, o Filipão ia ficar marcado. Ele sabe disso. A hora que ele decidiu, ele tinha esse conhecimento. Ele resolveu comprar essa briga. Né? Eu lembro até que... Não lembro quem que trouxe a informação, mas depois até a gente conseguiu confirmar que o Ricardo Teixeira, à época presidente da CBF, ele foi no Filipão e falou assim, amigo, vem cá. Você tem certeza do que você tá fazendo? Tipo, tentando induzi-lo a... põe o Romário aí e tal, né?
entende o clamor popular, pra que comprar essa briga? E o Filipão foi firme, cara. Ou seja, ele chamou pra ele a responsa. Se não... Fez a família, né? Cara, A se não família ganhasse escolar, a Copa do Mundo, o Filipão ia ouvir até hoje que a culpa foi dele por não ter levado o Romário. E como era a relação da imprensa com a seleção lá em 98, 2002? Completamente diferente 98 do que eu não hoje? acompanhei na França, né? Eu tava na redação. Ah, é verdade. Né? Mas, cara, 2002 foi sensacional. Fantástica. Porque era uma espécie de petit comité. Né? 98 na França, cara, foi Deus e o mundo. Era uma galera, assim. Era né? Japão e Coreia, muito mais caro, longe, né? Uma cobertura... Mais difícil. Muito mais difícil. Então, a quantidade de pessoas, de profissionais envolvidos foi bem menor. Então, por exemplo, a gente ficava no hotel da seleção, a gente trombava com os caras no hall. E não tinha essa história de ficar no andar deles e não descer, não ter contato zero. Não. Os caras desciam numa boa, trocava ideia. Caraca, que legal. O Filipão descia com o chimarrão dele, sentava ali, ficava batendo papo, tomando o chimarrão dele. Os jogadores também. Lógico, um ou outro não descia porque não queria. Mas quem quisesse, pô, sentava ali, tomava um café com você, batendo papo. Foi muito legal. Outros tempos, né? Outros tempos, cara. Eu não lembro de ter acontecido isso de novo. Acho que foi a última vez, cara. Acho que dessa proximidade, dessa integração e com resultado bom, positivo, nunca mais vi. Curioso com que aconteceu isso com o Felipão, que é um cara fechadão, né, meu? É um cara de dificílimo relacionamento, né? O Felipão, né? Então, mas eu acho que ele também... Por outro lado, ele é assim, mas é um cara que sempre deu muito valor para essa questão de acompanhamento de psicólogo, de ambiente. O família escolar vem disso. É a né? família, né? Então ele Forma sabe, família. ele teve essa sensibilidade, essa percepção muito cedo de que isso conta na hora do desempenho do time. Né? Você tá satisfeito, feliz, num ambiente bacana, né? Então, assim, eu acho que não foi por acaso, cara. Eu acho que ele percebeu que, pô, se eu colocar esses caras um mês de Copa, mais os 20 e tantos dias de preparação, quase 2 meses, se eu colocar esses caras dentro de quarto, sem poder sair do andar durante esse tempo todo, eles vão ficar loucos, cara. Eu perco esses caras. Entendeu? Então, acho que foi até consciente, ou foi um toque da psicóloga. Eu tô tentando lembrar quem que era a psicóloga que acompanhava o Filipão. Ela não viajou, ela ficava no Brasil, mas ele ficava mandando reportes para ela e ela, faz isso, faz aquilo, tal. E ele cumpriu. O Luiz Carlos Osterman, ele fez um livro logo depois do título, contando os bastidores. E essa parte da psicologia tem um destaque especial ali. E para mim ficou muito claro que aquilo foi pensado. Entendeu? Ele percebeu que, todo mundo longe, do outro lado do mundo, longe das famílias, tal, não sei o quê. Não dá, cara. Vamos tentar fazer um ambiente bacana para todo mundo aqui. E funcionou. Funcionou do jeito dele lá, tal, mas funcionou. Você entrevistou ele algumas vezes durante a Copa? Foi tranquilo? Ele, os jogadores. Foi tranquilo. Tinha conversa no on e off ali. Cara, eu nunca fiz ping-pong, pra quem não sabe, aquela entrevista com perguntas e respostas, né? No jornal a gente soltava. Né? Eu nunca fiz tanto ping-pong na minha vida, cara. Porque, pô, ô Juninho, tá passando aqui, pô, podemos bater um papo aqui? Fica tranquilo, dá um café aí. Os jogadores eram outros, né? Não, mas era o Paiva, o assessor? Velho? Rodrigo Paiva. Né? E ele liberou isso aí. Não... Pergunta pra ele se não foi legal a cobertura de 2002, o trabalho de 2002. Foi uma sinergia total. Não só porque terminou em título, mas o período. Eu tenho certeza que todo mundo que participou daquela cobertura tem saudade dela, cara. Embora eu acho difícil repetir o modelo. Não, esquece. Não, isso aí não tem mais como. Mas se vocês falar com o Rodrigo... Rodrigo, foi legal o trabalho em 2002, a relação com a imprensa, eu tenho certeza. Tem outro probleminha aqui, mas de modo geral, tenho certeza que ele vai falar pra você, porra, tenho saudade daquilo, cara. Gostaria de fazer de novo, mas é inviável e tal, mas foi legal pra caramba. E depois dessa cobertura na Copa, é que você vai pro Sport TV? Não.